Olá, meus amores! Passando aqui em nossas redes sociais, nosso canal do YouTube, porque na semana passada eu postei um desafio aqui sobre a função sintática do pronome relativo o que, e eu recebi dezenas de mensagens dizendo, professor, eu errei bastante, o senhor poderia gravar alguma coisa para conversar a respeito disso aqui nas redes sociais? Claro que posso, estou fazendo isso hoje e aviso logo a você que está assistindo agora esse vídeo ou começou a assistir, se você não está se preparando para um concurso público, uma prova em que vai cair a língua portuguesa, um vestibular, né, em que o assunto de português e notadamente a parte de gramática vai ser cobrado. Se você não é um curioso da nossa língua portuguesa, ó, beijo, porque eu vou gravar um vídeo técnico agora que pouca informação vai trazer para você em termos de ganho se você não estiver indo a uma prova pública, tá bom? A um concurso público em que português vai ser cobrado. Então, primeiramente, não é um assunto novo, isso aqui é um assunto velho, antigo, não é um assunto difícil, então não precisa você se desesperar. Agora você precisa conhecer algumas coisas, principalmente conhecer as chamadas funções sintáticas da nossa língua portuguesa. Se você não domina sujeito, objeto direto, indireto, complemento nominal, né, aposto, predicativo, essa nomenclatura toda, certamente você vai ter dificuldades para estabelecer a função sintática dos pronomes relativos. Primeiramente, esse vídeo não vai tratar de todos os pronomes relativos, nós vamos tratar do pronome relativo que. Interessante que quando eu falo a palavra pronome relativo, eu estou na área de morfologia. Quando nós falamos de função sintática, nós estamos fazendo justamente a chamada análise morfossintática. Vou em morfologia, eu já sei que ele é um pronome relativo, agora eu tenho que definir o que é ou qual papel que o pronome está exercendo num dado período. Para isso, vamos seguir 5 passos fundamentais. Acompanhe comigo. 5 dicas fundamentais. Primeira dica: deve-se primeiramente, deixa eu só colocar uma canetinha aqui para mim, né? Primeiramente, deve-se identificar a oração adjetiva. Preste atenção, isso é importante que você aprenda a fazer a delimitação. O pronome relativo ele introduz uma oração adjetiva em 99,9% dos casos, tá? Existem exceções, mas não é o caso de a gente tratar isso aqui agora. Então, o pronome relativo introduz uma oração adjetiva desenvolvida e é preciso que você saiba exatamente os limites dessa oração adjetiva. Por quê? Porque a oração adjetiva ela pode vir intercalada no meio, não é? Ou ela pode vir ao final de um dado período composto. Então, primeira coisa, identifica a oração adjetiva. Segundo passo que você tem que fazer é, a função sintática do pronome relativo será determinada pelo papel que este exerce dentro da oração adjetiva. Então, eu quero conversar 2 coisas com vocês aqui. Veja, primeiro, veja que eu disse que eu quero que você identifique a oração adjetiva. O pronome relativo introduz a oração adjetiva. Agora, vamos lá. A função sintática do pronome relativo será determinada pelo papel que este exerce dentro da oração adjetiva. Por que? Eu vou explicar isso melhor daqui a pouquinho. Terceira dica. Identifique o elemento, né, a que o pronome relativo se refere. Este elemento a que o pronome relativo se refere justamente se chama o seu referente, ou seja, o referente do pronome relativo, ok? Detalhe, o pronome relativo, na área de redação, ele é considerado um elemento de coesão, ele amarra de coesão referencial, porque ele se refere a alguma coisa, e ele é chamado de elemento de coesão referencial anafórico. Ele é um pronome anafórico, tá? Um elemento anafórico. Por quê? Porque ele vai retomar, né? É justamente o seu chamado referente. Vamos lá. Próximo, 4º passo. Substitua o pronome relativo pelo elemento a que ele se refere. Nós vamos fazer isso. E o 5º e último passo, faça a análise sintática do elemento posto no lugar do pronome relativo dentro lá da oração adjetiva. Muito bem. Para isso, eu quero que você observe o que eu chamo de princípios fundamentais. Quais são os 2 princípios fundamentais para você fazer uma análise perfeita do pronome relativo? Primeiro, é o princípio do chamado não vinculação sintática. O que é isso? Não há vínculo sintático entre o referente do pronome relativo e a função sintática exercida por este. Galera, muita confusão na análise do pronome relativo se dá porque as pessoas não conhecem esse princípio ou não o aplicam, tá? O que é que este princípio fala?
a função do referente, ou seja, a função sintática do elemento a quem o pronome relativo se refere, não tem nada, repito, não tem nada a ver com a função sintática do pronome relativo. O pronome relativo simplesmente se refere a ele e retoma, prio, mas ele não retoma a função sintática do referente. A função sintática do relativo vai ser definida pelo papel, como eu disse lá atrás na dica fundamental, com o papel que este pronome relativo vai exercer dentro da oração adjetiva. Então esqueçam a função sintática do referente. Agora vamos lá, próximo princípio. Qual é o outro princípio? Para que a gente estabeleça aqui de forma bem clara. Eu já vi que a não vinculação sintática, aliás, vamos ver um exemplo aqui, o que é que eu estou dizendo com isso. Veja só, vamos lá. Eu vi a casa, observem, que foi danificada pela chuva. Percebam um detalhe aqui, ó. Vamos fazer a análise sintática aqui. Eu, obviamente, sou o sujeito, né? Vamos fazer uma análise rápida. Eu vi aqui, eu estou com um verbo que é transitivo direto. A casa, objeto direto. Tá aqui, ó, começamos aqui a nossa oração adjetiva. Veja que o que aqui se refere a quem? A casa, percebeu? Professor, vamos lá. Eu pego aqui e coloco no lugar do que casa. Então, vamos lá. Aqui eu tenho casa, que é justamente o pronome relativo, e eu vou analisar assim. A casa foi danificada pela chuva. Ora, quem foi que foi danificada pela chuva? A casa. Qual é a função, portanto, de casa? Sujeito. É o sujeito, né, da locução verbal de voz passiva que foi danificada. Pela chuva é o agente. Observem, então, se casa é sujeito, óbvio, qual é o papel ou qual é a função sintática do pronome relativo? Sujeito. Percebeu um detalhe? Veja que o pronome relativo é sujeito, mas o elemento a quem ele se refere, quem é? É um objeto direto. Percebeu? Este é o princípio da chamada não vinculação sintática. Não tem nada a ver a função do referente com a função do pronome relativo. Próximo princípio é o princípio da possibilidade de coincidência sintática. O que é isso? A função sintática exercida pelo pronome relativo pode, veja, pode ser igual à função sintática do seu referente. Eu disse que pode ser igual, não é que vai ser igual. Portanto, vamos ver um exemplo. Vamos lá, mesmo exemplo, ó. Eu vi a casa. A gente já viu que aqui é o sujeito, não é isso? Tá aqui o sujeito. Eu vi é um verbo transitivo direto. A casa, objeto direto. Começou aqui a oração adjetiva, o que se refere à casa. Vamos lá. Então, quem é esse que aqui? Casa. Então, como é que eu venho analisar isso aqui? O João comprou casa. Opa, joga na ordem direta, não é isso? Quem é o João? Quem foi que comprou? João. João, portanto, é um sujeito. O que foi que ele comprou? Verbo transitivo direto. Ele comprou o quê? Ele comprou exatamente a casa. Tá aqui, então, portanto, casa que está aqui é o quê? Objeto direto. Qual é a função, portanto, desse pronome relativo? Objeto direto. Perceba que houve o quê? As funções foram iguais. Mas aí a pergunta é, houve vinculação sintática? Não. É mera coincidência sintática. Coincidiram as funções, mas não existe vinculação. Percebeu? A função sintática do pronome relativo, ela é definida pelo papel que ele exerce dentro da oração adjetiva, e este papel sou eu que vou avaliar naquele momento que eu faço a substituição. Vamos ver outros exemplos? Então, antes, grave esses dois princípios, principalmente o primeiro. Não há vinculação sintática entre o pronome relativo e a função do seu referente. Vamos dar uma olhadinha agora em outros exemplos. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Vamos lá. Eu vi um gato que subia no telhado. Como é que eu faço aqui? Percebo que o que aqui está retomando o gato. O que é que eu faço? Ponho o gato no lugar do que, ó. Coloquei gato aqui no lugar do que? Gato subia no telhado. Portanto, se o gato subia, quem é o gato? Ele é o sujeito. Ele está subindo. Portanto, qual é a função do pronome relativo? Sujeito. Percebeu? Dificuldade zero, tá? Vamos ver outro exemplo. O carro que ele comprou é veloz. Vamos lá, esse que se refere a quem? A carro. O que é que eu faço? Ponho o carro no lugar do que? Então, ele comprou o carro. Quem foi que comprou? Ele. Ele é o que? Sujeito. Comprou aqui verbo transitivo direto, portanto, se ele comprou aqui carro, carro é o objeto direto, portanto, qual é a função deste que? Objeto direto. Vamos ver um outro exemplo. 3. Isso não convém ao homem que sou. Opa, eu coloquei este exemplo lá no meu desafio. Ó. Observe.
eu vou colocar este que se refere a homem, portanto, o que é que eu faço? Coloco o homem no lugar aqui do que, ó. Eu, observem aqui, ó, eu tenho aqui o pronome do caso reto aqui, sujeito, né, está elíptico, então eu sou. Esse sou aqui, quem é, professor? Verbo de ligação, né? Pós o verbo de ligação, quem é esse homem aqui? Predicativo do sujeito. Eu sou homem, portanto, qual é a função sintática deste pronome relativo? Predicativo do sujeito. Número 4, observe outro exemplo, né? Dei o presente à mulher que chegou. Este que, portanto, retoma quem? Mulher. Portanto, eu vou aqui, ó, coloco mulher no lugar do que? Então, mulher chegou. Quem foi que chegou? Mulher. Portanto, mulher aqui quem é? O sujeito. Qual é o papel, portanto, a função sintática deste que? Sujeito. Percebeu como é fácil? Número 5. Eis o prato de que mais gosto. Veja, este que aqui está retomando quem? Prato. Então, como é que eu vou ler isso aqui? Eu ponho o prato no lugar, ó. Mais gosto. Quem é que gosta? Sou eu. Eu gosto. Quem gosta, verbo transitivo indireto, gosta de. Então, se eu gosto do prato, quem é o prato? Objeto indireto. Portanto, qual é a função deste pronome relativo que está preposicionado aqui? Objeto indireto. Percebeu como ficou fácil? Número 6. Não sou a pessoa que ela desconsiderou. Este que aqui retoma quem? Retoma exatamente pessoa. O que é que eu faço? Coloco no lugar do que a pessoa. Então vamos fazer a análise aqui, ó. Pessoa, ela desconsiderou. Ela desconsiderou, ela é o sujeito. Quem desconsidera alguém. Isso aqui é um verbo transitivo direto. Pessoa, portanto, aqui é o quê? Objeto direto. Se pessoa é o objeto direto, qual é a função deste que, portanto? Objeto direto. O último exemplo. A pessoa que ele foi agiu com ética. Então, este que retoma quem? Pessoa. Coloco pessoa no lugar. Observe. Ele, sujeito, né? Ele foi, verbo de ligação. Ele foi o quê? Pessoa. Quem é pessoa? Predicativo do sujeito. Portanto, qual é a função deste que? Predicativo do sujeito. Percebeu? Não é difícil, basta você fazer essa substituição, tá? Isso aqui é simples. Você pergunta, professor, isso é um método que o senhor inventou? Não, não inventei nada. Isso aqui existe desde que a língua é língua, entendeu? Quem disser que está inventando isso, isso é conversa. Isso sempre existiu. Então, basta você fazer essa substituição. É simples. Agora, como eu disse no início, né, é preciso que você domine função sintática. Se você dominar a função sintática, tudo ficará bem mais fácil. Espero que eu tenha melhorado aí a sua percepção, a sua visão. Não tenha medo deste assunto. Ele é um assunto relativamente fácil, simples. Basta você ter atenção e seguir os princípios do que eu falei com você. É isso aí. Curta aí nossas redes sociais, avise os amigos. Um grande abraço.